What's up, galera? Teacher Pedro aqui na área. Estamos começando mais uma aula do Sebrae English. Os nossos conteúdos estão sendo disponibilizados na plataforma online do Google Classroom e toda semana nós teremos um vídeo novo e uma live class. So, let's start! Alright guys, welcome back to one more Sebrae English class, and today we're going to talk about there is and there are. Então sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Sebrae English. E hoje nós vamos aprender a como utilizar o there is e o there are, certo? O there is e o there are é formado pelo adverb there mais o verbo to be, is e o are, que nós já conhecemos, né? Mas hoje nós vamos aprender de uma forma muito simples como utilizar, né, em qual situação, em cada caso, nós vamos utilizar ou um ou outro. Primeiro, vamos entender o que significa esse there is e esse there are, certo? There no inglês nós já sabemos que significa lá, mas o verbo to be pode significar ser ou está, então a gente acaba fazendo um pouquinho de confusão aí. Primeira coisa é entender que there is e there are, eles são equivalentes ao que nós utilizamos no português do verbo haver, certo? O verbo haver nós utilizamos no português quando nós queremos imprimir o sentido de existência de algo, que há algo em algum lugar ou em alguma situação, certo? Nós costumamos, no dia a dia, substituir esse haver por tem, né? Pelo verbo ter. Por exemplo, tem um computador na minha sala, ao invés de eu dizer há um computador na minha sala, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que tanto o there is quanto o there are vão equivaler ao verbo haver no português, certo? Mas se os dois têm a mesma significação, quando que eu vou utilizar um, quando que eu vou utilizar o outro? Muito simples. Nós identificamos que o verbo to be, a forma do verbo to be no simple present, is, ela é utilizada para o third person, não é isso? E é o third person singular, enquanto o are, ele é utilizado para as pessoas do plural. Então, eu vou utilizar there is quando eu estiver falando de singular e vou utilizar there are quando eu estiver falando de plural. Muito simples, né? Vamos ver nos exemplos. Se eu digo children playing in the park, children playing in the park, eu quero dizer que há crianças brincando no parque, certo? Aqui fica fácil. Veja bem, children, nós já sabemos que é o plural de child, ou seja, essa palavra aqui significa crianças. Ela está no plural. Se ela está no plural, qual vocês acham que é a forma correta para ser completada aqui? Muito bem. There are children playing in the park, certo? Então, o meu sujeito, que está no plural, é que vai determinar qual das duas formas eu vou utilizar, certo? Se eu digo, por exemplo, a bug on my food. A bug on my food. Bug significa inseto. Muito bem, tem um inseto na minha comida. There is ou there are? Muito bem. Se o bug está no singular, o there is é a resposta correta aqui pra gente. There is a bug on my food, certo? Vamos para o próximo. A storm coming. A storm coming. Uma tempestade vindo. Agora, como que eu digo que há uma tempestade vindo em inglês? Como que eu faço isso? Eu vou utilizar there is ou there are? Simples, né? Se storm é uma palavra que está no singular, eu também devo utilizar there is, certo? Vamos para o próximo. A few oranges in the fridge. A few oranges in the fridge. Nesse caso aqui, como eu tenho um sujeito no plural, eu vou dizer there are
A few oranges in the fridge. Tem algumas laranjas na geladeira, certo? Muito simples. Agora, uma observação que a gente precisa saber é a seguinte: caso eu queira colocar essas frases que todas estão aqui na afirmativa, para eu passá-las, por exemplo, para a negativa, tudo que eu preciso fazer é a inclusão do not. Agora, onde? Muito bem, logo após o meu verbo to be. Então, eu vou poder dizer: There are not children playing in the park. Não há criança nenhuma brincando no parque, certo? Não há crianças brincando no parque. There is not a bug on my food. There is not a storm coming. Não tem uma chuva vindo aí, não. There aren't, ou there are not, a few oranges in the fridge, certo? Agora, digamos que eu não queira nem afirmar, nem negar essas frases aqui. Digamos que eu queira questionar, ou seja, eu vou precisar fazer uma interrogative sentence. O que eu preciso mudar aqui na estrutura dessas frases? Muito simples. Nós vamos seguir a mesma regra que nós já sabemos quando nós utilizamos o verbo to be ou os auxiliary verbs, certo? Eu preciso fazer a inversão desse verbo. Então, o verbo vai passar para o início da frase, certo? E o sujeito vem para depois. Então, se eu quero saber, por exemplo, se tem uma tempestade vindo aí, se tem chuva vindo aí, eu vou substituir e começar a frase pelo verbo to be, certo? Is there a storm coming? Is there a storm coming? Será que vem chuva aí? Certo? Então, tanto a forma afirmativa, quanto negativa, quanto interrogativa do there is e there are são muito simples, muito tranquilos, certo, guys? So, let's do the exercises. Book 1, Lesson 20. Words in action. Bed, chair, table, shelf, stove, refrigerator, sink, night table, ice, living room, dining room, bedroom, kitchen, bathroom, garden, garage, furniture, upstairs, downstairs, lawn, cushion, fast, skill, pleasant, neighborhood, to sell, sold, to move, moved, to type, typed, to receive, received. Useful expressions. Left. There's no money left in my bank account. Too much. I think I ate too much. Too many? There are too many people here. In all. There are 8 people in all in his family. Book 1, Lesson 20. Speak up. How much water is there in the glass? There's little water in the glass. Is there much salt in the salad? There's much salt in the salad. How much money is there in the bank? There's no money left in the bank. How many chairs are there in the kitchen? There are 6 chairs in the kitchen. What's in the purse? There's a lipstick in the purse. I'm selling my car.
Why are you selling your car? I need to go to a drugstore. Is there a drugstore near here? I think there are some books on the shelf. There aren't any books on the shelf. There are few chairs in the kitchen. How many chairs are there? How much ice is there in the fridge? There's little ice in the fridge. Did you contact him? I sent him an email. How much did he sell the house for? He sold the house for $50,000. What's the problem? I think I ate too much. Where are you going? I'm going upstairs. Put these books on the shelf, please. There are too many books on the shelf. How many rooms does your house have? My house has 10 rooms in all. Book 1, Lesson 20. Listen, read, and talk. Annie's new house. Annie moved from an apartment to a new house. It's located in a pleasant neighborhood. It's a very comfortable house. There are 10 rooms in all. Downstairs, there is a living room, a dining room, and a kitchen. Upstairs, there are 4 bedrooms and 2 bathrooms. In the dining room, there is a table with 8 chairs. In the living room, there is a huge TV, 2 couches, and lots of lovely decorations. Annie's bedroom is very charming. It has a single bed, 2 night tables, colorful cushions, a computer, and pictures on the wall. There's also a garage for 2 cars. There is a beautiful green lawn around the house. Book 1, Lesson 20. Listening for understanding. Listen to Annie speaking. What present did she get from her grandparents? Check the correct answer. I got a new TV for my bedroom. It's a 60-inch flat-screen TV. Book 1, Lesson 20. Listening for understanding. Listen to Annie speaking. What present did she get from her grandparents? Check the correct answer. I got a new TV for my bedroom. It's a 60-inch flat-screen TV. Book 1, Lesson 20. Pair work. What's your favorite room in your house? My bedroom. What's your bedroom like? It has white walls, a closet, a bed, 2 night tables, a TV, and pictures of my favorite band hanging on the wall.